Em 1976, Deus coloca no coração do pastor Bernard Johnson um desafio: atender à necessidade da igreja brasileira na formação teológica de crentes chamados para um trabalho específico no reino de Deus. Em janeiro de 1979, nascia na cidade de Campinas, São Paulo, a ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Aprovada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a ETAD seguiu seus objetivos, levando a milhares de alunos o conhecimento teológico para melhor trabalhar no seu campo de trabalho nas igrejas plantadas no Brasil e no exterior. Através de núcleos de ensinos instalados nas igrejas ou entidades voltadas para a formação de obreiros, a ETAD alcança milhares de alunos através do sistema ETE, Educação Teológica por Extensão. Utilizando os mais modernos recursos de educação, a ETAD fornece meios necessários para o apoio das aulas nos seus núcleos de ensinos. No seu curso básico de teologia, coloca à disposição dos interessados 32 manuais de estudo, distribuídos nas seguintes áreas: Bíblia, Teologia, Ministério da Igreja e Educação Geral. Escrito por autores consagrados e de vasto conhecimento na área do ensino, este material é produzido também em vídeos que utilizam professores e especialistas em diversos setores do conhecimento teológico e recursos audiovisuais que auxiliam na didática. Acompanhando a evolução tecnológica dos sistemas de educação, a ETAD utiliza os mais modernos recursos operacionais para apoiar suas atividades. A sua sede, localizada numa ampla área na cidade de Campinas, São Paulo, Brasil, está equipada com o que há de melhor em recursos técnicos e administrativos para agilizar com operacionalidade os seus serviços. Toda informatizada, com recursos humanos especializados, a ETAD tem total controle de seu vasto campo operacional através de diversos núcleos espalhados por todo o Brasil e no exterior. Hoje, a sua direção, liderada pelo seu presidente, pastor Terry Johnson, e operacionalizada pelo diretor administrativo, pastor Josué de Campos, e mais uma equipe de profissionais em diversos setores, mantém com funcionalidade e competência este grande ministério de formar homens e mulheres para que o trabalho de Deus por todo o mundo seja realizado da melhor forma possível e cresça cada vez mais. A ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, está ao seu alcance. As igrejas e entidades voltadas para o treinamento de vidas escolhidas para o serviço de Deus têm à sua disposição todos os recursos para formar seus obreiros e fazer com que as boas novas de salvação alcance muito mais vidas num mundo complexo e sofisticado. Portanto, esta é a sua grande oportunidade de ter uma escola teológica à sua disposição, proporcionando à sua igreja e colaboradores recursos teológicos que melhor sirvam à obra de Deus. ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, treinando obreiros e leigos para a seara do Mestre. Caixa Postal 1431, Campinas, São Paulo. CEP 13.001-970. E-mail etad.mbj@mpcbbs.com.br. O telecurso Classe Bíblica no Ar é mais uma modalidade que a ETAD oferece dentro de seu Plano Global de Educação à Distância. É um curso de nível básico em teologia com um currículo de 32 matérias que regularmente poderá ser concluído em 4 anos. A ETAD, ao cobrar o custo do curso de cada matéria, enviará um kit contendo o manual de estudo, as fitas de vídeo e o manual do aluno. E o envio é feito pelo correio, pelo serviço de reembolso postal. Nossos manuais de estudo são padronizados, contendo 10 lições, sendo que você, como aluno, deverá estudar 2 lições semanalmente,
fazer os exercícios que estão propostos em cada texto das lições e assistir pelo vídeo às aulas das lições correspondentes. E concluído o estudo da matéria, poderá requerer o exame de avaliação que será aplicado por um examinador. Tendo sido aprovado com a nota mínima 6, você receberá um certificado de aproveitamento, sendo que no final, ao ter concluído todo o currículo, receberá um certificado de conclusão. Desejamos que o Senhor te abençoe e que lhe dê graça para crescer no conhecimento de sua palavra, para melhor servir na sua seara. ETAD, treinando obreiros e leigos para a seara do Mestre. Este é o telecurso Classe Bíblica no Ar. Eu tenho a grata satisfação de apresentar a você um novo curso. Nós vamos estudar princípios de homilética. Nós vamos, em 10 aulas de 30 minutos, trabalhar algumas questões extremamente relevantes na arte da pregação. O tema da nossa aula de hoje é o que é homilética. E nós temos alguns objetivos a serem alcançados com a nossa aula. Acompanhe comigo no vídeo os objetivos que pretendemos alcançar no final da nossa exposição. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, definir a palavra homilética. Segundo, citar os 2 métodos de pregação usados na igreja primitiva. Terceiro, mostrar como a homilética ajuda na arte da expressão. Quarto, explicar a diferença entre razão e emoção na pregação. Quinto, indicar os 3 aspectos que ajudam no aprimoramento dos conhecimentos. Sexto, dar os 2 fatores que desenvolvem a vida espiritual do pregador. Esses são os nossos objetivos com esta aula. Vamos então, sem demora, passar ao texto de número 1, que tem como título A Origem da Homilética. Entretanto, antes de qualquer coisa, é sumamente importante que tenhamos uma definição para esta palavra. A homilética é a ciência e a arte da preparação de sermões. Quando o pregador está na sua casa, orando, refletindo, para construir a mensagem que ele vai entregar num determinado culto, ele terá que ter o domínio de princípios de homilética. Homilética, então, é a ciência e a arte da preparação e entrega de sermões. Existem algumas palavras que nós precisamos dominar nesta área. Por exemplo, a palavra homilética, ela surgiu de uma palavra grega que conhecemos como homilétike, que significa o ensino em tom familiar. Mais tarde, essa palavra evoluiu para homileu, que significa conversar. É uma conversa em tom amigável. A homilética ajuda o pregador a organizar melhor o seu raciocínio, ajuda o pregador a colocar em ordem os argumentos que ele pretende desenvolver num determinado sermão, numa determinada pregação. Entretanto, existem algumas coisas fundamentais que o pregador precisa levar em conta. Eu gostaria de destacar para você 3 elementos básicos que estão relacionados entre si e relacionados à homilética. Esses 3 elementos são a oratória, a eloquência e a retórica. Oratória é a arte de falar em público de forma precisa
e de forma elegante. O pregador, ele precisa conhecer noções de oratória para que ele possa fazer um bom trabalho na área da pregação da palavra de Deus. Mas o segundo elemento, eloquência, está relacionado à oratória, que é aquele dom natural que algumas pessoas têm para se expressar. Existem pessoas que têm grande facilidade na comunicação. As palavras fluem de forma muito mais natural do que em outras pessoas. Às vezes, usamos dizer que esta ou aquela pessoa tem o dom da eloquência. O terceiro elemento, que é a retórica, essa palavra significa um tratado que encerra regras relativos à eloquência. A retórica auxilia o pregador no aprimoramento dos talentos naturais que esta pessoa tem. Por isso é de fundamental importância que o pregador conheça regras de retórica. Esses três elementos, isto é, a oratória, eloquência e retórica, são fundamentais no preparo e na formação do pregador. Entretanto, o pregador não pode prescindir da ação e da unção que ele deve receber do Espírito Santo. Ele pode ter todo o preparo em termos de homilética, mas se ele não tiver a presença e a operação do Espírito Santo, todo o seu trabalho cairá por terra. É lógico que nós não estamos prescindindo, nós não estamos abrindo mão da importância de conhecer as regras, de forma alguma. O que estamos fazendo é colocando as coisas em sua ordem de importância. O pregador precisa conhecer homilética, mas ele precisa, sobretudo, ser alguém cheio do Espírito Santo. O texto 2 da nossa aula tem como título A Pregação na Igreja Primitiva. É interessante que nós, às vezes, imaginamos que lá, quando tudo estava começando, a pregação acontecia nos mesmos termos que hoje em dia. E, de fato, isso não sucedeu assim. Em primeiro lugar, porque a igreja era muito diferente. Os irmãos reuniam nas casas. Era nos lares que eles desenvolviam seus cultos e pregavam ali a palavra do Senhor e mantinham comunhão uns com os outros. O fato da igreja existir nos lares trouxe esse caráter familiar para a pregação. A pregação, no tempo da igreja primitiva, acontecia de forma informal e também de forma familiar, porque era um culto realizado entre os irmãos. O conteúdo da palavra de Deus que eles possuíam era, até então, o Antigo Testamento. E a pregação reduzia-se ao exame e à explanação daquelas passagens do Antigo Testamento, principalmente as que se relacionavam ao advento do Messias. É claro que eles expunham toda a escritura do Antigo Testamento, entretanto, priorizavam aquelas que falavam a respeito do Messias. Havia sempre um paralelo entre o Antigo Testamento e agora os ensinamentos que haviam recebido dos lábios de Jesus Cristo. A pregação, então, acontecia de forma familiar. Eles praticamente faziam uso de dois métodos: o método da argumentação e o método explicativo, conhecido também como método didático. Por esses métodos, nós percebemos a informalidade das reuniões da igreja primitiva. Ali começou a surgir os primeiros pregadores da palavra de Deus. E nós percebemos, por exemplo, em Atos 6 e 4, quando os apóstolos estavam lidando com o problema do abandono das viúvas, então eles escolhem diáconos para que eles executassem todo o cuidado, todas as tarefas materiais do templo. Entretanto, em relação a eles, eles disseram que permaneceriam
na oração e na pregação da palavra de Deus. Ali se estava dando os primeiros passos para que surgisse no meio das igrejas os profetas, os mestres e os pregadores. Assim acontecia a pregação na igreja primitiva. E ela cresceu de forma poderosa porque a base de fé daquele povo encontrava-se aliada, profundamente ligada à palavra de Deus. O texto 3 da nossa aula tem como título O desenvolvimento na arte da expressão. Nós sabemos que algumas pessoas nascem com um dom natural para a pregação, para a palavra, para discorrer em público. Entretanto, esse dom natural precisa ser desenvolvido. Esta habilidade natural que algumas pessoas trazem precisam ser bem trabalhadas. E o pregador, ele basicamente precisa de duas coisas. Em primeiro lugar, perseverança. Se ele é alguém chamado por Deus, se ele se sente vocacionado para a pregação, em primeiro lugar, ele precisa de perseverança. Em segundo lugar, ele precisa de exercício contínuo. É preciso se acreditar na chamada, na vocação que Deus nos deu. Entretanto, é necessário o exercício contínuo para que se aprimore o dom de Deus que está no pregador, que está no indivíduo. Existem algumas coisas básicas que eu gostaria de levantar com você nesta aula. O pregador, além dessas duas coisas colocadas, ele precisa ser alguém que gosta de estudar, alguém que gosta de ler, alguém interessado na pesquisa e na investigação da palavra de Deus. É claro que ele precisa aliar isso a uma vida de oração. Se ele não consegue dedicação necessária e suficiente na oração, ele jamais conseguirá executar um bom trabalho na área da pregação, na área da homilética. Além de ser estudioso, ser alguém dado ao hábito da leitura e alguém de oração, o pregador precisa ter uma comunicação clara. Ele precisa entender que recebe da palavra de Deus e da inspiração do Espírito Santo a mensagem. Entretanto, quando se coloca diante da sua plateia, ele precisa ser alguém suficientemente claro nas suas exposições. Um pregador confuso, um pregador que não é claro no seu trabalho de pregar a palavra de Deus, ele terá a atenção do seu público por um tempo extremamente curto. Daí a alguns minutos, ele perderá a atenção de quem o está ouvindo, porque estes já não estarão motivados mais para ouvi-lo, porque a sua comunicação não é algo claro e inteligível. Muito bem, o pregador precisa basicamente dessas coisas. Entretanto, existem 4 coisas que ele precisa dominar bem, que ele precisa entender bem, para que esteja engajado nessa arte, a arte da expressão. Em primeiro lugar, o pregador precisa entender os condicionamentos da sua voz. A voz é fundamental no trabalho do pregador. Nós sabemos que emitimos sons através da vibração das nossas cordas vocais, que vibram por causa do ar que o nosso pulmão emite. Entretanto, a nossa voz precisa ser bem educada, nós precisamos conhecer a nossa capacidade vocal. Nós precisamos conhecer as limitações que temos na nossa voz e utilizá-la dentro dos limites que ela tem. No entanto, a voz pode e deve ser bem educada para uma boa comunicação. Existem aqueles que falam muito baixo. Existem aqueles que gritam demasiadamente. Existem aquelas pessoas que não aprenderam a lidar com a sua voz e, por isso, não alcançam sucesso
no trabalho que fazem enquanto pregadores. O segundo elemento indispensável é a técnica da oratória. Eu posso ter toda a unção do Espírito Santo, toda a inspiração, mas se eu não educo a minha voz e se eu não domino técnicas de oratória, pode ser que eu não consiga grandes resultados. E nesse curso, nós estaremos falando exatamente desse assunto. Como dominar algumas técnicas que facilitarão o nosso trabalho na pregação da palavra de Deus. O terceiro elemento que eu gostaria de destacar é o conhecimento do assunto a ser ministrado. Eu posso ter uma excelente dicção, posso dominar bem a minha voz, eu posso ter técnica de oratória, mas se eu não tiver um conhecimento profundo e exaustivo do assunto que vou ministrar, fracassarei no meu trabalho. Aliás, o pregador precisa conhecer a palavra de Deus. Este é o seu material. Esta é a fonte básica na qual ele busca conteúdos e conhecimentos para ministrar aos seus ouvintes. E ele não deve fazer isso de qualquer forma. O bom pregador é aquele que conhece bem, que conhece a fundo o conteúdo, os instrumentos do seu trabalho. E no caso do pregador, ele precisa conhecer de forma ampla a palavra do Senhor. O quarto elemento é o conhecimento da língua pátria. Ele pode dominar bem a sua voz, ter técnica de oratória, conhecer bem as Escrituras, mas ele precisa também dominar bem a sua língua pátria. Ele precisa falar bem o seu idioma. Ele precisa conhecer devidamente as regras que regem a língua que ele está utilizando enquanto prega. Esses são elementos indispensáveis na vida e no trabalho do pregador. Nós frisamos a importância de que ele seja alguém cheio do Espírito Santo, um homem de oração. Entretanto, ele não pode abrir mão desses elementos. E é preciso que ele se lembre que a pregação, antes de tudo, é um processo mental. Quando ele lê a Bíblia, buscando uma mensagem nela para entregar ao seu público, ele terá necessariamente que fazer uso da reflexão e da razão. Portanto, antes de qualquer coisa, a pregação deve ser algo pensado e muito bem refletido. O texto de número 4 da nossa aula tem como título O Desenvolvimento do Raciocínio. Nós fazemos uma profunda confusão entre alguns elementos. Por exemplo, onde está o equilíbrio entre unção do Espírito Santo e impulsos emocionais? Existem pregadores magníficos em termos de devoção a Deus. Nós percebemos que eles são pessoas cheias do Espírito Santo. Entretanto, quando se põem diante da sua plateia, não conseguem um equilíbrio entre unção do Espírito Santo e a sua vida emocional. E isso termina comprometendo o conteúdo da sua pregação, porque ele se deixa dominar no sentido emocional e não consegue alcançar aos seus ouvintes. É preciso que haja equilíbrio nesse sentido. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso nos ensina que as nossas emoções também nos são sujeitas. E quando estamos expondo a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, precisamos ter o cuidado de não nos extravasarmos e então comprometermos a mensagem que estamos entregando. Às vezes, não conseguimos equilibrar também razão e emoção. Onde é que está o equilíbrio entre esses dois elementos? Existem aquelas pessoas que acham que a pregação deve ser racional, acima de tudo. Existem aquelas outras pessoas que, às vezes, por falta de dedicação, terminam enfatizando mais a emoção do que a razão. E há um equilíbrio nisso.
Eu não posso permitir que a minha pregação se torne algo apenas acadêmico, mas também não posso permitir que a minha pregação seja algo apenas emocional. O bom pregador, ele não abre mão de uma mensagem refletida. Ele não abre mão de uma boa argumentação enquanto está pregando, mas ele não pode se esquecer que o envolvimento emocional com a pregação é de suma importância também. Caso contrário, ele será um pregador totalmente árido e seco nas suas exposições. Há um equilíbrio perfeito entre unção do Espírito Santo e impulsos emocionais. Deve haver todo o equilíbrio necessário entre razão e emoção. E existe algo que nós precisamos também aprender a equilibrar, que é a pregação planejada e a pregação improvisada. Aliás, a pregação improvisada nunca deve ser praticada por quem leva a sério o seu ministério de pregação. Porque, em via de regra, as coisas improvisadas não funcionam. As coisas planejadas, sim. Quando nós nos assentamos no nosso escritório para estudar a mensagem, para planejá-la, sem dúvida alguma, o Espírito Santo terá muito mais condições de fazer uso daquelas verdades que estamos expondo, no sentido de abençoar os nossos ouvintes. A pregação deve ser simples, planejada. A pregação que nós estamos expondo em qualquer dia da semana, nos púlpitos da nossa igreja, deve seguir um esboço, deve seguir um bosquejo, deve seguir um planejamento. Às vezes não conseguimos equilibrar também graça e conhecimento. Achamos que um desses elementos sobrevive sem o outro. Isso não é verdade. A nossa pregação deve estar eivada da graça de Deus, mas deve ter uma base sólida em termos de conhecimento das Escrituras. O texto 5 da nossa aula tem como título o aprimoramento dos conhecimentos gerais. O bom pregador procura não apenas conhecer a Bíblia, mas também ter conhecimentos gerais. Eu gostaria de ler com você um versículo que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Nos diz assim a palavra de Deus: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O trabalho do pregador depende de um certo grau de conhecimento geral. Se ele domina conhecimentos na área da história, da geografia, da filosofia, da psicologia e também das diversas áreas de atividade humana, como a carpintaria, como a pintura e etc., sem dúvida alguma, ele conseguirá ilustrar melhor as verdades que está tentando expor ao seu público. Quero ler com você 2 Pedro 3,18, que nos diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que adquirindo conhecimento geral, o pregador vai crescer também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E o seu trabalho enquanto pregador será algo muito mais efetivo. Ele alcançará maior sucesso no seu trabalho de exposição da palavra de Deus quando ele conhece mais, quando ele domina informações afins, quando ele é capaz de fazer uso dessas informações no seu trabalho enquanto pregador. O pregador, então, é aquele que está procurando aprimoramento de conhecimentos. E ele deve fazer isso através de alguns canais básicos. Em primeiro lugar, ele deve ser alguém que observa bem. A observação é uma grande qualidade do pregador. Ele deve observar o que está à sua volta e fazer uso disso no seu trabalho. Além disso, ele deve ser um observador de si mesmo. Ele precisa entender onde é que estão os seus limites e até onde ele pode chegar. Ele precisa saber o que é que precisa ser reciclado na sua estrutura
para que a pregação possa fluir de forma mais natural. Em segundo lugar, o pregador precisa ter uma boa fonte de consulta. Ele deve ter uma boa biblioteca particular. E ali ele deve contar com comentários, dicionários bíblicos, dicionário da língua portuguesa. Ele deve ter, por exemplo, manuais de doutrina. Enfim, ele deve ter todo o material de apoio para o seu trabalho de pesquisa e de investigação. As fontes de consultas são as ferramentas do bom pregador. Aliás, em qualquer área de atividade humana, se nós não temos boas ferramentas, não vamos também executar um bom trabalho. Assim acontece com o pregador. Ele deve ter uma biblioteca particular e ele deve contar com as melhores fontes de consultas possíveis. O texto 6 da nossa aula tem como título o desenvolvimento da vida espiritual. O pregador precisa ter na base do seu trabalho uma vida espiritual sólida. Ele precisa ser alguém convicto na sua fé. Precisa ser um humilde servo do Senhor. O bom pregador é aquele indivíduo disciplinado na sua vida devocional. Eu gostaria de ler com você um texto que está em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, que nos diz assim: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. O pregador precisa se lembrar disso. Sem uma vida espiritual sólida e de permanente crescimento, ele jamais conseguirá fazer um bom trabalho. O pregador deve permanecer na oração. Ele deve ser alguém cheio do Espírito Santo e não pode de forma alguma ter preguiça de meditar na palavra de Deus. Desenvolvimento da vida espiritual é um elemento indispensável para quem quer fazer um bom trabalho enquanto pregador da palavra de Deus. Estamos terminando a nossa aula. Esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento. Este é o nosso manual. Você deve adquiri-lo para que haja um acompanhamento e um aproveitamento efetivo do que estamos expondo aqui. Pedimos ao Senhor que Ele o abençoe cada vez mais. Esperamos contar com você para o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.